Boa tarde. Estão me escutando bem? Boa tarde, estamos sim. Então tá. Eu vou iniciar a gravação porque essa é uma apresentação pública, então ela tem que ser gravada. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação. Então, essa é uma apresentação pública do edital de chamada pública ProEvent número 08/2025 da UDESC, que é um edital de apoio, auxílio à participação em eventos internacionais. Então, os professores, eles podem semestralmente se candidatar a esse edital e depois pelo ranking, conforme três áreas dentro do edital, estão classificados os cinco primeiros docentes em cada área, que são contemplados com uma viagem a um evento internacional, mais 4 diárias internacionais. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao UDESC e ao SEART por essa possibilidade de apresentar um trabalho em evento internacional, ao programa de pós-graduação em moda, ao meu grupo de pesquisa, que é o Design de Moda e Tecnologia, o grupo de pesquisa do CNPq, e aos bolsistas pertencentes ao laboratório que eu coordeno, que é o Futuro do Presente Lab. Então, por que que não está indo a apresentação? Ó, então, eu fiz um roteiro dessa apresentação, começando do amplo para o específico, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o lugar onde foi realizado o evento, sobre a universidade, o Politécnico de Milano, sobre o Polifactory, que é o espaço maker onde foi realizado o Osmose, o próprio projeto Osmose, o Osmose Dialogues, que é o evento, sobre a publicação que resultou desse evento, do trabalho apresentado, das referências utilizadas, e encerro com a apresentação com as considerações finais. Então, o trabalho apresentado, ele foi apresentado em inglês, foi publicado em inglês, mas em português a tradução é Espaços Criativos e Regeneração Urbana, o caso da Casa Linhares em Balneário Camboriú. Então, o trabalho ele foi apresentado na cidade de Milão, né, que fica na região da Lombardia. Vocês estão vendo o mapa da Itália e onde que é a região da Lombardia. Então, Milão é a capital dessa região da Itália, que é um importante distrito industrial, tanto no campo do design quanto no campo da moda. É o segundo maior PIB entre as regiões europeias e um dos mais desenvolvidos da Europa. Então, a indústria cultural e criativa da região da Lombardia, que compreende os setores de moda, design, arquitetura e editoração gráfica, também ele ocupa o terceiro lugar no ranking das 25 principais regiões europeias em termos de número de funcionários, principalmente em clusters culturais e criativos. Então, o evento ele foi realizado no Politécnico de Milano, dentro do campus Bovisa. Aqui vocês estão vendo a fachada do campus, porque na realidade essa região é uma região industrial. E esse espaço onde que é o Politécnico hoje, ele era uma fábrica de correias e de freios que funcionou até 1989. Aí o Politécnico comprou esse espaço,
manteve a fachada original da empresa, que é a Cerretti e Fanzani, e ele ampliou dentro desse espaço. Com a introdução do Politécnico no bairro de Bovisa, que é um bairro que fica a norte de Milão, toda essa região ela começou a passar por uma reestruturação, né? E, na realidade, hoje ela tem vários pontos de intervenção no que a gente chama de valorização do espaço público. Então, o Politécnico de Milano, ele é a maior universidade estatal italiana de cunho científico-tecnológico, tem aproximadamente 45 mil alunos e é a mais antiga instituição de Milão no quesito ensino. Ela foi fundada em 1863. Então, ela também é considerada a quinta melhor universidade do mundo e a primeira na Itália na área de Arts and Design, através de um ranking que é feito sempre no Reino Unido e que é publicado anualmente. Então, a universidade ela oferece tanto cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de design, arquitetura e engenharia. E aí eu finalizo com o prédio onde que foi realizado o evento, que é o Polyfactory, que é um espaço maker do Politécnico. Então, ele é tipo um laboratório multidisciplinar. Então, vários projetos de vários departamentos, porque quem coordena esse espaço são os departamentos de design, de mecânica e eletrônica, de informação e bioengenharia. Então, ele foi inaugurado em 2015 e é basicamente um espaço para desenvolver modelos de produção, de distribuição e uso de sistemas de produtos e serviços. Aí, então, nós temos Milão, o Politécnico, o prédio, nós temos o projeto Osmose. Projeto Osmose, Osmose é um acrônimo que quer dizer observação e estudo de modelos de design e desenvolvimento de espaços híbridos. Então, é um projeto que trabalha com experimentação urbana e com a ideia de inclusão social através de atividades culturais e criativas. Aí, o projeto, o evento que se chamou Osmose Dialogues, ele aconteceu nos dias 22 e 23 de setembro de 2025, dentro do Politécnico, no campus Bovisa, e ele foi uma das ações do Ministério della Università e della Ricerca, que é o nosso Ministério da Educação e Cultura no Brasil. Então, foram 2 dias, foi um evento mais intimista, menor. Como é que ele funcionou? Não existiam apresentações visuais, mas eram basicamente, como diz o título do evento, diálogos. Então, no primeiro, no segundo dia, em vários momentos foram sendo apresentadas as ações que estão sendo realizadas pelo projeto Osmose, que não é só com o Politécnico, mas também tem outras universidades, como a Universidade de Palermo, que é uma universidade ao sul da Itália, também envolvida, tá? E teve uma tarde específica para que os autores que enviaram o trabalho pudessem dialogar entre si e se chegar a algumas conclusões gerais, né? Então, nesse período da tarde, foram divididas em 4 eixos: o de ecossistemas plurais, valores públicos, onde que entrou o nosso trabalho, as práticas culturais e participativas e os experimentos
digitais. Aí, dentro do Ministério da Università, existe um fundo que financia eventos desse tipo, que é um fundo de um Programa Nacional de Pesquisa e de Projetos de Interesse Nacional, que é o PRIM. Então, o PRIM, ele tem dois objetivos e esses objetivos eles foram basicamente inseridos no evento, que é primeiro seria que foi, né, de explorar coletivamente o papel conceitual, prático e experimental dos espaços considerados híbridos, né, como impulsionadores de uma regeneração urbana. E o segundo objetivo foi promover essa compreensão entre as pessoas, né, compartilhada, de como esses espaços eles podem contribuir para uma transformação urbana sustentável para melhorar a vida da comunidade. O trabalho que nós desenvolvemos, submetemos ao evento, ele foi publicado como um capítulo de livro no livro da Franco Angeli, Design Hybrid Spaces, e foi organizado pelas coordenadoras do projeto Osmose. Ele pode ser feito download gratuito no site da editora italiana, e ele foi o resultado de uma disciplina, que é um seminário temático do programa de pós-graduação em moda, chamado Abordagens Contemporâneas em Processos de Design, que foi ministrado pela professora Andréa Mesacasa, que estava fazendo pós-doutorado na UDESC, no PPG Moda. Ela é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Erechim. Também foi ministrado por mim, e o trabalho foi desenvolvido em conjunto com a mestranda do PPG Moda, a Caroline Santos da Silva. Então, agora nós vamos especificamente para o artigo, que é os espaços criativos e regeneração urbana, o caso da Casa Linhares em Balneário Camboriú. Então, o artigo ele teve como objetivo investigar essas práticas culturais e como os processos colaborativos contribuíram para a ressignificação da Casa Linhares, que é essa casa amarela que vocês estão vendo, que é situada no bairro da Barra, em Balneário Camboriú. Então, a ideia dessa Casa Linhares foi pensar, né, em um território criativo que é basicamente ligado à construção simbólica de lugares. Então, a pesquisa ela foi de natureza qualitativa, ela teve uma abordagem interpretativa. Nós trabalhamos com análise de entrevistas semi-estruturadas com representantes da gestão pública e dos coletivos culturais que hoje atuam na Casa Linhares, bem como utilizamos documentos institucionais, registros fotográficos e materiais que foram produzidos pelos próprios agentes locais de economia criativa. Então, como considerações, como resultado da nossa pesquisa, nós verificamos que, sim, essas práticas culturais colaborativas, elas contribuem principalmente para fortalecer vínculos sociais dentro da comunidade e para promover o desenvolvimento territorial a partir de ações conjuntas. Então, no trabalho, nós desenvolvemos não só uma linha do tempo, como um mapa da edificação da Casa Linhares e uma cartografia afetiva, que é uma ferramenta que foi desenvolvida e foi aplicada durante o seminário temático do programa de pós-graduação em moda.
Então, dentro da economia criativa, existe esse conceito de território criativo, né? Que é definido como um local que é transformado tanto na questão estética quanto na utilidade, que torna o ambiente mais dinâmico e estimulante para a criatividade, mas, ao mesmo tempo, ele busca alavancar um desenvolvimento econômico sustentável dessa comunidade através de negócios e de um ecossistema criativo. Então, os territórios criativos, eles podem ser representados em vários campos. Quando a gente fala no campo do patrimônio, a gente tem o patrimônio material, o imaterial, a questão dos arquivos e dos museus. No campo das expressões culturais, nós estamos falando do artesanato, das culturas populares, das culturas indígenas, das culturas afro-brasileiras, das artes visuais e da arte digital. Já a dança, a música, o circo e o teatro entram dentro do campo das artes cênicas. No campo do audiovisual, do livro, leitura e literatura, aí nós temos cinema, vídeo, a mídia editorial e também a mídia impressa. E no campo das criações culturais e funcionais, nós temos a moda, nosso campo de estudo, né? O design e a arquitetura. Então, quando a gente fala em regeneração urbana, a gente está trabalhando dentro de um território criativo e a regeneração urbana, ela contribui de várias formas para que esse território criativo a gente consiga criar essa unidade com a comunidade. Primeiro que esse território criativo ele vai fortalecer a identidade local, porque ela vai ser baseada, pautada principalmente nos elementos que são característicos do lugar, como tradição, o artesanato, o patrimônio e a cultura. Também vai promover uma conexão entre o interno e o externo, entre o local e o mundo, o cenário externo, né? Então, aí a gente tem, principalmente quando a gente trabalha trocas entre os moradores locais e os visitantes do espaço, né? Algo que também gera e estimula e influencia a questão da inovação. Nós temos a colaboração e o desenvolvimento entre os atores locais, né? Os artistas, os empreendedores, os artesãos. Isso a gente forma uma rede colaborativa e compartilhamento e de compartilhar os recursos do local. E também acaba trabalhando a questão da sustentabilidade, e aí a gente tem a sustentabilidade no tripé dela, né? A ambiental, a social e a econômica. Também a gente tem uma regeneração, uma transformação positiva, tanto da comunidade e dessa paisagem, né? E dessa cultura que está presente ali. Porque as atividades criativas, elas normalmente, elas possuem esse foco numa pequena escala e isso dimensiona principalmente quando recebem visitantes ou pessoas de fora. Então, quando a gente trabalha a ideia de criação criativa de lugares, né, isso é para promover principalmente o que a gente chama de apego humano, né? Então, valores que foram herdados culturalmente são enfatizados e há uma importância na promoção desses valores, né? Então, dentro da geografia se estuda a questão de territórios. E aí, como as características de geografia do lugar elas podem ser trabalhadas numa relação dialógica com o design, e aí o design sendo trabalhado como uma base conceitual para entender essa relação de pessoa e de espaço, e também trabalhando como a forma de operação
o modus operandi do design como um agente transformador, tanto de elementos tangíveis, né, o que a gente pode sentir e presenciar, quanto elementos intangíveis que estão ligados a esses lugares, mas a gente só pode sentir ou só pode ser passado, mas a gente não pode pegar, acaba unindo e gerando um conceito que se chama design para os territórios. E é isso que foi utilizado dentro do trabalho, principalmente o conceito de design para os territórios. Então, quando a gente trabalha a Casa Linhares como um território criativo, a gente tem que entender que esse prédio, ele data de 1950, né? Como eu já falei, ele é localizado no bairro da Barra, em Balneário Camboriú, e hoje ele funciona como esse ponto de encontro, esse ponto de conexão entre gerações, tanto as mais antigas quanto as novas, e entre os saberes, né? Originalmente, ela era uma residência e durante esse período, desde 1950, o imóvel ele passou por diversos usos. Foi sede política, foi escola de arte, foi um ponto de cultura e hoje ele funciona como esse galpão multifuncional que acolhe esses coletivos. Então, quando a gente fala em espaço criativo, né, a gente tem que entender que para um espaço criativo funcionar, a gente tem que ter um processo também de colaboração entre o setor público, entre o setor privado, entre a comunidade e os artesãos, os artistas, as pessoas que fazem essa parte, trabalhando juntos para, assim, poder transformar esse espaço, essa comunidade, esse bairro, através da arte e da cultura. Então, o objetivo é sempre a revitalização desses espaços urbanos, espaços abandonados, mas ou que estão ali, mas que têm uma identidade local e que podem ser utilizados para promover um desenvolvimento social e econômico. Então, como é que funcionou essa refuncionalização, né, da Casa Linhares, entre o que ela era e o uso coletivo? Então, a casa ela foi construída por Ademar Linhares e por Néia Bastos em 1950. Por muito tempo, ela abrigou um dos principais comércios do bairro da Barra, tanto que era ponto de encontro dos pescadores ali. O nome Linhares, ele só foi, o Casa Linhares, ele só foi dado quando, em 2004, houve uma inauguração da Escola de Arte e Artesanato, né? Entre 1950 e 2004, ela foi residência, ela foi espaço da prefeitura, ela foi alugada, então teve várias situações que não convinham colocar aqui no trabalho, né? Porque o que não interessa é a Casa Linhares, que, como o nome, surgiu a partir de 2004, então tem 21 anos, né? E esse nome surgiu quando teve a instalação da Escola de Arte e Artesanato, que se chamava Cantando, Dançando e Tecendo Nossa História, que foi um projeto da Fundação Cultural de Balneário Camboriú. Aí, em 2014, o espaço ele continuou trabalhando como um centro cultural, mas no sentido de ambiente para feiras, exposições, atividades de coletivos, uma biblioteca, mas ele foi cedido à subprefeitura e à Polícia Militar. Aí, em 2015, aí sim a casa foi declarada de utilidade pública, existe o decreto da Prefeitura de Balneário Camboriú, que é o 7956 de 2015, e a partir daí começou a se pensar num novo projeto de reestruturação
da casa, que só começou a ser feito, né, em 2024, tá? Então, bastante tempo se passou. Então, o galpão, ele passou por várias reformas, principalmente na questão de acessibilidade, mas sempre tentando manter a memória do lugar para que esse espaço pudesse ser um local de encontro para essas práticas culturais e de convivência da comunidade. Então, a partir da reestruturação da restauração e das questões de acessibilidade que foram implementadas, né, na casa, entre 2024 e hoje, né, como é que a casa funciona? Existem 4 coletivos culturais que atuam na casa, né? Primeiro que é o Peixaria Cultural, que existe, que promove o que eles chamam de Sarau da Tainha, desde 2016. Então, eles ocupam não só a Casa Linhares, mas também a Praça do Pescador e o galpão ali, que tem com apresentações artísticas, rodas de conversa, rodas de sarau, oficinas. Tem o Maracatu Nova Lua, que ele atua no galpão com ensaios abertos, com oficinas de maracatu desde 2016. Também desenvolve estudos de baque virado, de maracatu, né? Então, eles têm apresentações, realizam intercâmbios também com mestres de cultura popular. Outro coletivo que atua é o das artesãs sambaquis, vocês viram até algumas imagens dos trabalhos delas. Elas oferecem oficinas gratuitas de cerâmica, em troca do uso do espaço, né? Então, é para valorizar principalmente as técnicas manuais e o resgate de símbolos locais da comunidade. E existe a capoeira Abadá, que ela realiza treinos regulares na casa, na praça, e trabalha a questão da capoeira como uma prática coletiva de corpo, música e resistência cultural. Então, finalizando, que a gente constatou dentro do nosso estudo que, primeiro, as práticas colaborativas e autônomas da Casa Linhares, eles são recursos afetivos, são históricos, né? Eles são mobilizados por essa questão de refazer, né? Trabalhar a questão da centralidade e do fortalecimento do pertencimento ao local. Também a pesquisa contribuiu para a gente refletir sobre o papel da cultura nessa construção de uma cidade inclusiva e sensível, e também ampliou o debate sobre cidade-cultura, né? Com destaque para esse espaço compartilhado, para esse espaço que é um agente de regeneração urbana e das redes locais da comunidade. Aí também a gente entendeu que a Casa Linhares, ela reafirma o valor dessas iniciativas comunitárias, né? De construção dessa cidade e de um espaço conectado ao território. Aqui eu deixo as referências que estão também disponíveis no artigo, que vocês podem fazer o download do livro. E também deixo o meu e-mail, caso alguém tenha interesse em alguma informação sobre o trabalho. Então, aqui eu encerro a apresentação, eu agradeço a participação de todos
e se tiverem alguma dúvida, estou disponível pelo e-mail. Então, agradeço e encerro a apresentação e a chamada Teams também. Obrigada e até uma próxima.